galera. Voltamos aí do nosso pequeno intervalo, tá bom? E a gente vai começar a falar agora sobre a parte de termodinâmica. Iniciar essa relação da termodinâmica com a propagação de calor e como ela vai funcionar dentro desse meu sistema, beleza? A termodinâmica são três leis, tá bom? Que elas possuem. A primeira lei da termodinâmica e a segunda lei da termodinâmica. Porém, a descoberta de uma nova lei que estabelecia uma condição para as duas primeiras foi feita após essa segunda lei. Então, no lugar de chamar de terceira lei, eles resolveram voltar e chamar de lei zero, tá bom? Porque essa lei zero é a principal lei que rege o sistema. Então, você teria lei zero, primeira lei e segunda lei da termodinâmica. As três leis aí funcionando, tá bom? Então, vamos adiante que a gente tem muita coisa para conversar hoje. A gente vai falar sobre a lei zero da termodinâmica, tá bom? A lei zero da termodinâmica é aquela que trata das condições para que dois corpos, A e B, tenham equilíbrio térmico com o corpo C, tá bom? São dois corpos tendo equilíbrio térmico com essa parte dentro do terceiro corpo. E o que é um equilíbrio térmico? Equilíbrio térmico, gente, é quando você tem uma igualdade de temperatura. Bom, é uma igualdade de temperatura entre os corpos. Muito cuidado quando a gente fala sobre essa parte de ter calor e temperatura. O calor, ninguém tem calor, ninguém possui calor. Isso é importante você entender isso. Desde o começo eu falei, todo mundo só vai ter temperatura, beleza? E a temperatura de um sistema pode oscilar, pode aumentar, pode diminuir dentro daquele meu sistema ali. Mas, quando eu falo de calor, eu não estou falando sobre uma coisa que pertence ao sistema. Estou falando uma coisa que é transferível de um sistema para o outro, tá bom? Um termômetro corpo A em contato com um copo de água, corpo B, e por outro lado, um termômetro em contato com uma taça de água e gelo, corpo C, obtém a mesma temperatura. Então você tem a seguinte situação: você tem o mesmo termômetro, A e A, só que imerso em dois corpos, corpo B e corpo C. Quando você tem essa situação, esses corpos eles vão buscar um equilíbrio químico. O que é um equilíbrio químico? Um equilíbrio térmico. E o que é um equilíbrio térmico? A temperatura que o termômetro vai marcar, ou o nível de marcação que o termômetro vai ter, é igual à temperatura do recipiente onde ele é submetido. Então, às vezes, você tem a submissão dele a uma situação mais fria, então ele marca menos. Ou então uma situação mais quente, né, onde ele marca mais. Uma situação onde você vai ter maior e menor temperatura dentro daquele meu sistema. Se o A está em equilíbrio térmico com B e B está em equilíbrio térmico com C, logo está em equilíbrio térmico com C também. Isso acontece apesar de B e C não estarem em contato. O que ele quer dizer com a lei zero da termodinâmica? Imagina três corpos, A e B. E um terceiro corpo, C. Tá. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer o seguinte: se o B está em equilíbrio térmico com o A, ou seja, ambos estão com a mesma temperatura, e o B está em equilíbrio térmico com o C, ou seja, ambos estão na mesma temperatura também, eu posso afirmar que A e C estão na mesma temperatura também. Esse sistema aqui está em equilíbrio térmico. Então, vamos supor que se A está a 20 graus Celsius, B também vai estar a 20 graus Celsius. Se B está a 20 graus Celsius, C também está a 20 graus Celsius. Percebam que todos eles estão na mesma temperatura. Então, se A está com 20 e B está com 20, B está com 20 e C está com 20, logo A e C estão com a mesma temperatura também. É isso que a lei zero da termodinâmica estabelece para a gente, que se o corpo A é igual a B e B é igual a C, A é igual a C. Basicamente falando é isso. Aí depois disso é que vem a primeira lei,
Depois a segunda lei, que é a geração de trabalho energético, tá bom? A gente vê cada uma delas de forma separada. É o que acontece quando colocamos dois corpos com temperaturas diferentes em contato. O calor é a energia transferida do corpo com a temperatura mais alta para o corpo com a temperatura mais baixa. Sempre nessa ordem, tá bom? É mais alta para mais baixa. Então, tem uma situação, por exemplo, tá numa sala, tá quente e tal, e aí você abre a janela. E aí você diz que o ar frio entrou. Não é. É o calor da sala que saiu. A sala que está mais quente está cedendo calor para o sistema que está lá fora. Então, a sala que está perdendo calor, ela que está deixando a temperatura dela baixar, ela que está cedendo calor para esse sistema, tá bom? Vamos imaginar uma xícara de café bem quente. Você tem pressa para tomá-lo, então precisa esfriar para não se queimar. Assim, junta o leite ao café. A temperatura do café é maior, tá bom? Do que a temperatura do leite. Ou seja, T1 é maior do que T2. A temperatura do café é maior que a temperatura do leite. Mas agora temos café com leite, cuja temperatura em decorrência do contato de T1 e T2, após algum tempo, resulta em uma temperatura T3. O que quer dizer que atingiu o equilíbrio térmico. Tá bom? A temperatura T3 é justamente a temperatura de equilíbrio. E o que significa equilibrar alguma coisa? Não significa deixar subir, assim como não significa deixar cair. Significa deixar quando você tem essa situação de variação, né? Você tem uma situação intermediária. Então, eu nem fico na temperatura T1, que é a do café, que é a mais alta. Também não fico na temperatura T2, que é a do leite, que é uma temperatura mais baixa, né? Você tem essa situação aí. Eu fico em uma temperatura mediana, que vai orbitar entre as duas temperaturas. E isso é equilíbrio, tá bom? É a temperatura T3. Logo, a temperatura T3 é menor do que a temperatura do café e maior que a temperatura do leite, tá bom? A temperatura é influenciada pelo tipo de material com que é feito. Em outras palavras, a temperatura depende da condutividade térmica maior ou menor de materiais diferentes. Isso aqui a gente falou na aula passada, né? Por exemplo, você chega na praia, 8 horas da manhã, você pisa na areia, a areia está quente. Você pisa na água do mar, a água está gelada. Por quê? Porque a condutividade térmica da areia é muito maior. Ou seja, ela aquece mais rápido, em compensação, ela também esfria mais rápido. A água, ela demora mais para aquecer, mas em compensação, ela demora mais para esfriar. É por isso que quando você chega na praia agora, 8 horas da noite, quando você pisa na areia, a areia está gelada. Mas você pisa na água do mar, a água está quentinha, tá bom? É a mesma ideia de uma piscina. A piscina passou o dia pegando sol, e aí você entra na piscina à noite. A água está quente. Por quê? Porque ela absorveu o calor do sol durante todo o dia, vai demorar para esfriar. Aí ela passa a noite esfriando, e aí quando você entra na piscina por volta das 11 da manhã do outro dia, 10 horas da manhã do outro dia, ela está gelada. Por quê? Porque ela demora para esfriar, mas também demora para esquentar, tá bom? Os termômetros foram inventados para medir corretamente a temperatura. Afinal, a percepção sensorial não é eficaz. Você não consegue dizer se uma coisa está muito quente, você não consegue dizer, por exemplo, você tem um copo com água. Essa água está a 26 graus e meio. Então, essa água está a 12 graus. Você não consegue dizer isso só pelo toque. Então, a percepção sensorial não era uma coisa útil. Eu tive que inventar um aparelho para poder medir essa percepção sensorial, dar valor para ela. Quando eu dou valor para ela, eu consigo ter essa situação. E aí existem 3 escalas de temperaturas principais: Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Saiba como você fala sobre as escalas termométricas, beleza? Aí a gente vai entender um pouquinho mais, né, saber um pouquinho mais sobre elas em escalas termométricas quando a gente estiver vendo. Por enquanto não é uma opção que a gente tem. Mas cada uma delas tem uma situação. Por exemplo, no Brasil a gente usa muito escala Celsius, varia de 0 a 100. Na Europa você vai usar muito Fahrenheit, varia de 32 a 212. Por quê? Porque na Europa tem muita temperatura negativa. Então se você usasse a escala Celsius, você teria temperaturas negativas corriqueiramente. E a gente não facilita, entendeu? A pessoa pode dar uma notícia, então fazer uma conta de temperatura. Se ficar com muita temperatura negativa, atrapalha. Então, eles mudaram a temperatura deles. Normal, cada país usa o que mais lhe agrada. A escala Kelvin, ela é uma escala geral, todo mundo usa.
É parecido com a ideia de um animal. Como assim? Você acha um animal novo, uma espécie nova de animal. E aí você chama ela de, sei lá, de sapo da Santa Maria da Coadipe. Você pode chamar do jeito que você quiser, foi você que descobriu, tá bom? Mas quando você for registrar o nome científico, tem que ser numa língua especial, que é o latim. Por quê? Porque o latim ele não é mais mudado, ele não é mais mutável. O mundo inteiro entende latim nos artigos científicos, tá bom? E a língua não vai mudar. O Brasil está com poucos anos que passou por uma reforma ortográfica. E pode passar por outras logo em pouco tempo, né? Pode passar por outros daqui a pouco tempo. E aí, quando você fala de uma situação imutável, isso aí não vai acontecer. Esse tipo de transformação não vai mais existir. Bacana? Então, o que é que vai acontecer para a gente botar em Kelvin? Quando você faz um experimento, né? Vamos voltar ao exemplo do animal. Como é cachorro aqui no Brasil? Cachorro. Cachorro nos Estados Unidos? Dog. Cachorro na Espanha? Pero. Cada país chama de um nome. Mas como é cachorro em latim? Canis domesticus, né? Então você tem uma situação que é geral para todo mundo. Kelvin é a mesma ideia. Eu faço um experimento aqui no Brasil em graus Celsius, mas quando eu boto o meu estudo científico, um cientista alemão não pode usar a mesma temperatura que eu usei aqui. Ele usa a temperatura em Fahrenheit. Então eu boto no artigo científico em Kelvin, para poder facilitar esse entendimento, tá bom? Importa referir que a lei da termodinâmica foi postulada depois das primeiras leis, né? Ela foi feita depois, cuidado, ela foi feita depois da primeira lei da termodinâmica e da segunda lei da termodinâmica. Como ela é feita depois dessa situação, por isso que ela recebeu o nome de lei zero, tá bom? Foi pelo fato de ser necessária para o entendimento dessas leis que recebeu o nome que as antecedem. Então você já tinha a primeira lei e segunda lei bem feitas, e aí eles, cara, rapaz, a gente precisa botar essa lei. Mas a gente não vai botar como terceira porque as outras duas dependem dela. Então eles chamaram de lei zero, tá bom? Justamente porque ela ajuda a entender primeira e segunda lei, ok? Tá, e aí a gente chega em termômetros. Termômetro é uma coisa que eu acho que todo mundo já viu, já usou, não tem nenhuma novidade em relação a termômetro, não na parte prática, né? Você tem aí todo mundo que acha que sabe usar um termômetro, sabe a temperatura de um corpo humano. Para você que não lembra, o corpo humano ele tem que ter 36,5 graus de temperatura. Acima disso é estado febril, acima de 37,5 é febre, tá bom? Abaixo de 36,5 é situação de hipotermia. Aí você pode chegar à hipotermia, que também pode levar à morte, né? Você pode morrer de frio ou de calor quando você está com a situação, né, em diferença do seu tempo, da sua temperatura corporal. E como o termômetro funciona? Os termômetros comuns, usados para medir a febre, são feitos de um tubo fino de vidro com um líquido prateado dentro. Esse líquido é um metal chamado mercúrio, tá bom? Aí eu botei na figura aí para você consegue ver claramente o termômetro funcionando. Você tem uma haste metálica aqui, tá bom? É um pedaço de metal que está ligado naquele meu sistema. E essa haste de metal tem contato direto com esse fio de mercúrio. Ok? Essa haste de metal tem um contato direto com esse fio de mercúrio interno ao meu sistema. O metal, ele passa calor com muita facilidade, só que tem um segredo para ser usado mercúrio. Por que a gente não usou outra coisa? Na verdade, as primeiras tentativas de usar termômetro foram com álcool, mas não deu muito certo quando eles descobriram que com mercúrio era muito mais eficiente. Por quê? O mercúrio, ele é um metal encontrado naturalmente em estado líquido. Bom? Quando eu falo de metal, o que é que você lembra? Você lembra de uma coisa rígida, sólida, tá bom? Um valor aí bruto, né? Você tem um valor duro aí, uma coisa bem realmente sólida, forma bem definida, volume bem definido, grau de agregação absurdo. Só que tem uma exceção, que é quem? O mercúrio. O mercúrio, naturalmente, ele é encontrado em estado líquido, tá bom? Ele é um metal líquido encontrado na natureza. Se é líquido, ele consegue dilatar, se expandir ou contrair com mais facilidade. E como ele é um metal, ele é um excelente receptor e propagador de calor. Então, a minha ponta metálica, essa minha haste metálica, entra em contato com a pele humana e passa o calor da pele para o mercúrio. Aí o mercúrio, quando é aquecido, ele começa a dilatar, ele começa a se expandir.
Quando é resfriado, ele começa a contrair, né? Ele começa a comprimir o tamanho dele ali. E aí, quando colocamos o termômetro embaixo do braço ou na boca, ocorre uma troca de calor entre o nosso corpo e o aparelho. Por que a gente usa o termômetro embaixo do braço ou na boca, né? Por quê? Porque essa pele aqui, ela tem um contato maior de transporte energético. Você pode usar qualquer situação de dobra do seu corpo, porque você vai receber calor dos dois lados da pele. Embaixo da axila, né? Geralmente a gente usa... Embaixo não, na axila, né? Geralmente você usa. Você pode botar entre a dobra da perna, tá bom? Atrás do joelho, certo? Todas as regiões onde você tem uma região de dobra, você pode botar o termômetro para facilitar o transporte de calor, ok? A gente bota embaixo da boca também, da língua, é uma situação boa também, porque é uma mucosa, então todo tipo de mucosa também tem mais calor, um transporte maior, e você troca calor com esse aparelho. Em animais é mais complicado, né? A gente sabe que o tipo de animal aí, ele depende da pele dele. A pele de um cachorro é muito mais grossa que a nossa, a quantidade de pelos também é muito maior. Então você precisa achar outra forma de medir a temperatura do animal, tá bom? Como o termômetro é pequeno, a temperatura do corpo humano não se altera, mas a do termômetro vai aumentando até ficar igual à nossa. Lembrando que eles vão obedecer à lei zero da termodinâmica. A lei zero da termodinâmica busca equilíbrio. Então, o termômetro ele vai procurar acompanhar a temperatura do nosso corpo. Por que não é o contrário? Não é o ser humano que acompanha a temperatura do termômetro, porque a nossa massa é muito maior. Como a nossa massa é muito maior, você tem esse aumento da temperatura do termômetro tentando acompanhar a nossa, tá bom? Beleza. Tinha uma coisa que eu falo para vocês, eu esqueci. Nossa, o que eu ia dizer? Tá. Se eu tiver um termômetro marcando um determinado valor, e aí eu vou usar ele, né? Por exemplo, usei num irmão, vi que ele estava com febre. Aí eu vou pegar o termômetro e vou usar em outra pessoa agora, para também saber se ela está com febre ou não. O que é que eu faço? Eu começo a balançar o termômetro. Por quê? Por que eu faço essa situação de balançar o termômetro? Depois de alguns minutos, o mercúrio atinge a mesma temperatura do nosso corpo. Então, basta verificar até que marca o líquido subiu no tubo. Cada marcação do vidro indica a temperatura, como 37, 38, 39 graus Celsius. A marca que o mercúrio tiver atingido é a temperatura do corpo naquele momento. Por quê? Por que a marca que ele atingiu é que fez isso? Porque aqui eu estou numa situação de equilíbrio. Que tipo de equilíbrio? Equilíbrio térmico. Olha aí que legal. Viu como faz sentido? O termômetro ele aumenta até se equilibrar com o seu corpo. Quando ele atinge esse equilíbrio, ele para de subir e a temperatura está marcada lá. 36, 37, 38, 39 graus, 40 graus. Qual é o problema da febre? Por que você não pode deixar a febre de uma pessoa subir muito, né? Porque você tem uma situação de desnaturação proteica. Você tem, aí, eu acho que já até expliquei para vocês na aula passada, salvo engano, você tem, por exemplo, o ovo. O ovo ele é rico em proteína. Então, se você quiser se formar e ser um bodybuilder e tal, Mister Olímpia, aquele povo que faz muita musculação com o objetivo de ficar hipertrófico, né? Aumentar a sua massa muscular, como é geralmente a comida dos caras? Ovo cozido e frango, né? Peito de frango. Por quê? Porque é uma situação de muita proteína, certo? Você tem uma situação de muita proteína dentro do corpo. Quando você faz isso, quando você tem essa posição de muita proteína, você tem um crescimento muscular mais fácil, né? Porque a proteína vai preencher sua fibra muscular lesionada. O ovo, quando ele é frito, ele queima. E você não consegue fazer um ovo frito e voltar a ser ovo normal, aquele ovo que fica dentro da casca. Porque você teve uma desnaturação proteica. E desnaturação proteica não é reversível, tá bom? É um caminho só de ida. O problema da febre é esse. Quando a febre está muito alta, ela pode fazer a mesma coisa que o ovo faz quando está fritando, né? Fritando a proteína, só que no seu cérebro. Aí você tem problema de AVC e tal. Por isso que você tem que abaixar a temperatura corporal de uma pessoa que tem febre. Banho gelado, pano molhado, tudo que você tiver ali para abaixar a temperatura dele é necessário. O ruim é a situação, né? A pessoa que está com febre, ela se queixa de excesso de frio. Não, tá com muito frio. Mas é necessário que você abaixe a temperatura dele. Por quê? Por que ele está com frio? Porque o corpo dele está muito quente. Está soltando calor para o sistema. O cara está sentindo frio, mas a pele está quente. Aí entra justamente aquela situação que a gente falou. O cara está muito quente, ele está soltando calor para o sistema. Então, ele está perdendo. Se ele está perdendo, a sensação que ele tem é frio. Mas quando você pega nele, ele está muito quente, né? Tem essa situação aí também.
Para que o líquido não desça depressa demais até o reservatório da ponta do termômetro, antes que você tenha tempo de olhar a temperatura, o tubo de vidro é bem fininho. Você não pode ter um tubo de vidro muito largo, você tem que ter um tubo de vidro fino, né? Para evitar que o líquido volte de uma vez. Assim o líquido ele volta devagar. Para deixar o aparelho pronto para ser usado de uma vez, é só deixá-lo em lugar frio ou sacudi-lo. Olha aí a pergunta que eu fiz para vocês. Por quê? Porque é uma situação de resfriar. Você pega um copo, uma caneca de alguma bebida muito quente e vai beber. Quando você faz essa situação de beber, aí você, tá muito quente, o que é que você faz? Você começa a soprar. Por que que você sopra? Você sopra com a intenção de retirar calor daquela parte superficial. Tanto é que quando você sopra uma xícara de café, você não esquenta, você não esfria ali embaixo, você esfria ali em cima só. Porque o vento que você está soltando na sua boca é frio, né? Então, se você soltar um vento frio, ele absorve calor do líquido e ali resfria, que você consegue beber. O termômetro é a mesma situação. Vamos supor que aqui é um termômetro. Aí eu começo a balançar ele. Quando eu faço esse movimento de balançar, eu estou fazendo a ponta metálica do termômetro ter um contato com o ar. Então, a ponta metálica está quente, está na temperatura do nosso corpo, 36,5 mais ou menos, né? Vamos supor que a pessoa está com febre, 39 graus, muito quente. Então, quando eu balanço com o ar, ele vai perdendo calor para o ar. E aí o ar que está a 25 perto dele começa a esfriar e o mercúrio começa a regredir, você tem uma compressão do mercúrio, e aí ele volta para o reservatório original dele, tá bom? O mercúrio é a substância mais apropriada para o uso de termômetros em seres vivos, porque é um líquido denso, tá bom? Assim ele demora mais tempo para voltar ao reservatório e você tem tempo de ver a marcação. Líquido denso, metal encontrado em estado líquido, mercúrio é perfeito para o termômetro, tá bom? É por isso que os termômetros mais antigos são usados apenas com mercúrio, tá bom? Os termômetros digitais são diferentes. Os termômetros digitais calculam a temperatura do corpo com a ajuda de sensores de memória computadorizada. Aí já é diferente. Dentro do termômetro digital tem um sensor que quando ele chega no equilíbrio térmico com aquela temperatura, ele apita. Esse sensor faz aquele estalar pipi, pipi, do termômetro para dizer que ele está na temperatura de equilíbrio. Aí o termômetro ele já mostra no visor, né, toda essa parte aí. É uma parte muito mais tecnológica do que física, né? Então você tem um sensor lá dentro para isso. Termômetro de ambiente funciona do mesmo jeito, mas costumam ser feitos com álcool e corante vermelho ou azul. E que nesse caso o líquido estará em contato constante com a fonte de calor frio ou quente. Assim não há risco de marcação para assumir por causa da variação de temperatura. Existe um outro termômetro, galera, que ficou muito famoso durante a pandemia, né? A pandemia que a gente passou. Por quê? Porque é um termômetro que não precisava de contato físico. E uma das coisas que durante a pandemia a gente teve que fazer foi isolamento social, né? Você não podia estar em contato com outras pessoas, dividir um talher, né? Nem com seus parentes mais próximos. Por quê? Porque você tinha um vírus, né? Vírus, ele se espalha de uma forma absolutamente rápida. Se você tiver uma bactéria mortal, não se espalha tão rápido quanto um vírus mortal como foi o Covid-19. E um dos termômetros que se popularizou foi aquele termômetro pistola, que é um termômetro que funciona, né, sem um contato físico. A pessoa aponta o termômetro para você e ele vai dizer a temperatura que você vai usar. Era um termômetro muito usado em culinária, tá bom? Você precisava de um prato especial aí, que era uma determinada temperatura, você não tinha tempo para ficar com o termômetro lá esperando um determinado alimento. Então você apertava o termômetro e ele dava o valor do alimento. Com a pandemia foi se popularizando. Aquele termômetro ele funciona por infravermelho, tá bom? Ele funciona com a mesma ideia do seu controle remoto. O controle remoto ele aperta o botão, lá ele tem um sensor na TV que vai alterar o canal, o volume, desligar e ligar. Quando você tem um termômetro pistola, que é esse termômetro que a gente usa durante a pandemia, o infravermelho ele vai bater no corpo da pessoa e vai voltar para a própria pistola. E ali dentro da pistola ela vai entender a temperatura que ele usa. Qual o problema de quem usa esse termômetro? Onde é que o cara aponta? O cara aponta numa região ruim. Aquele termômetro é para ser usado numa região de extremas venosa, né? Uma região muito venosa. Aquele termômetro é para ser usado na testa, gente. Como é que você vai, entre algum ambiente e tal, o cara bota geralmente no pulso. Porque é feio, realmente. É chato você ter uma pessoa apontando uma coisa que parece uma pistola para a sua testa. É incômodo. Mas aquele termômetro é feito para ser usado assim. Por quê? Porque a sua região da cabeça ela é extremamente venosa.
Tá bom? Você coça o seu olho 2 segundos, ele está todo vermelho. Você estourou uma quantidade de vaso sanguíneo muito grande. Seu nariz, ele tem muito vaso venoso. É por isso que tem tanta região de espinha nessa aqui. E dói tanto, né? Se você machucar seu nariz, você sente uma dor muito ruim. A sua testa não é diferente. A sua testa é cheia de veias por baixo dela. E a pele da testa é fina. Então, o termômetro é melhor para ser usado aqui. O infravermelho bate na testa, volta para o termômetro e dá a temperatura mais certa. No pulso, que geralmente as pessoas usam, bota no pulso, bota no braço e tal, a pele é mais grossa. Ah, Matheus, mas a região do pulso tem muita veia. Eu estou conseguindo ver aqui. Mas a pele é mais grossa. A camada das veias são mais grossas também. Aqui tem uma passagem de sangue muito grande. Mas por isso tem que ser muito protegido. Então, o termômetro ele bate, mas às vezes ele não volta na temperatura normal. Se você pegar esse termômetro um dia, marcar no seu pulso e marcar na sua testa, você vai ver que a temperatura difere. A temperatura do pulso é sempre menor que a da testa, sempre. Então, às vezes, no pulso dá 36,5, 36,6, aí o cara passa. Tu bota na testa dá 37, a situação febril, entendeu? É para ser usado na região de testa, tá bom? Região do nariz, região muito venosa com pele fina, bacana? Não nessa região de pulso ou braço, não, tá bom? Como é que isso cairia numa questão? Bom, cairia assim. O isolamento térmico eficiente é constante, devido ao desafio a ser superado para que o homem possa viver em condições extremas de temperatura. Para isso, o entendimento completo dos mecanismos de troca de calor é imprescindível. Em cada uma das situações descritas a seguir, você deve reconhecer o processo de troca de calor envolvido. 1. Prateleira de uma geladeira doméstica são grades vazadas para facilitar o fluxo de energia térmica até o congelador por 2. O único processo de troca de calor que pode ocorrer no vácuo é o por uma garrafa térmica mantida no vácuo entre as paredes duplas de vidro para evitar o calor saia por... E aí, o que ele quer? Ele quer a ordem dos processos, condução, convecção e radiação, beleza? Como a gente já tinha visto na aula passada. Aí eu vou pedir 2 minutinhos para vocês tentarem fazer a questão. Então, galera, ó, você tem que botar os tipos de transporte de calor, né, de transmissão de calor, dentro de cada um para poder marcar a alternativa correta. As prateleiras de uma geladeira doméstica são grades vazadas para facilitar o fluxo de energia térmica do congelador por... Estou falando do fluxo de energia térmica gerado pelo congelador, ou seja, gás frio. Estou falando de fluido. Você quer o quê? Você quer convecção. Bom, primeiro processo aí é a convecção. Então, o que eu já posso tirar? Posso tirar a letra A e letra B. Segundo processo. O único processo de troca de calor que pode acontecer no vácuo é por radiação.
Ou seja, eu vou ter um transporte de calor por esse sistema. Dentro dele você vai ter essa radiação liberada no sistema ali. Então você já tira aqui, ó, letra C. Nosso gabarito é a letra D. Mas vamos explicar o porquê, né? Em uma garrafa térmica é mantido vácuo entre as paredes duplas de vidro para evitar que o calor saia por condução. O vidro ele conserva o calor dentro da garrafa. Ele impede que o recipiente da garrafa, né, geralmente é um plástico, ele absorva calor. Então ele evita que o plástico conduza calor para ele. Convecção, radiação e condução. Nosso gabarito realmente seria a letra D, tá bom? Na ordem, os processos de troca de calor utilizados para preencher as colunas são corretamente. Letra D, nosso gabarito. VUNESP. O NESP fala o seguinte: dois corpos de vidros iguais, em equilíbrio térmico com a temperatura ambiente, foram guardados dentro um do outro, conforme mostra a figura. Normal, isso aí no seu dia a dia, você bota um copo de vidro dentro de outro copo e guarda. O problema é quando você vai tirar. Uma pessoa, ao tentar desencaixá-los, não obteve sucesso. Você bota força, o copo não vem, você tenta rodar o vidro, o copo não vem. E aí ele resolveu colocar em prática o que ele aprendeu em física térmica, né? Escola do Matheus. Você resolveu isso aqui, mãe? Me dá. De acordo com a física térmica, o único procedimento capaz de separá-los é, letra A, mergulhar o corpo B em água, em equilíbrio térmico com cubos de gelo e encher o copo A de água à temperatura ambiente. Letra B, colocar água quente superior à temperatura ambiente no copo A. Letra C, mergulhar o copo B em água gelada, inferior à temperatura ambiente e deixar o copo A sem líquido. Letra D, encher o copo A com água quente, superior à temperatura ambiente, e mergulhar o copo B em água gelada, inferior à temperatura ambiente. Ou letra E, encher o copo A de água gelada, inferior à temperatura ambiente, e mergulhar o copo B em água quente, superior à temperatura ambiente. Qual o gabarito? 1 minuto para vocês tentarem fazer a questão. Então, galera, ó, quando você pega isso aqui, você tem que entender sobre resfriar e esquentar. Lembra lá do mercúrio. O que que o mercúrio falou pra gente? Que quando ele esquenta, ele cresce. E quando ele esfria, ele diminui. Então, o que é que você quer fazer? Você quer esquentar o copo de baixo, você quer esquentar esse copo B, tá bom? Para que ele possa largar esse copo A. Seria ideal se você também conseguisse diminuir o copo A. Então, eu quero aumentar o tamanho do B e quero diminuir o tamanho do A. Quero aumentar o tamanho do B e diminuir o tamanho do A. Vamos ver o que é que ele faz. Só que para aumentar o tamanho do copo B, eu tenho que fazer um aquecimento nele, né? Eu tenho que aquecer esse cara. E para o copo B, para que eu consiga resfriar ele, né, diminuir, eu tenho que fazer um resfriamento nesse cara, né? Tenho que resfriar ele de alguma forma. Tá, então vamos lá. Copo B, mergulhar em água de equilíbrio térmico com cubos de gelo. Não, se eu fizer isso com o copo B, ele vai resfriar. Então eu não posso botar cubo de gelo no copo B. Letra B, colocar água quente superior à temperatura ambiente no copo A. Não, se eu fizer isso, o copo A vai esquentar e vai quebrar o B.
Então, não é no copo A que tem que ter água quente. Letra C. Mergulhar o copo B em água gelada, inferior à temperatura ambiente. E deixar o copo A sem líquido. Você não pode botar em B porque ele vai diminuir, né? Se ele diminuir em água gelada, ele quebra o copo. Letra D. Encher o copo A com água quente, superior à temperatura ambiente, e mergulhar o copo B em água gelada. É o contrário. A água gelada tem que estar no A, tá bom? E não no B. E o vice-versa. Letra E. Encher o copo A com água gelada. Então, o copo A vai diminuir, beleza? E mergulhar o copo B em água quente. Então, aqui você solta os dois copos aí travados. Nosso gabarito realmente seria letra E. Você tem que esquentar o de baixo e resfriar o de cima, né? Ou esquentar o de fora e resfriar o de dentro, tá bom? Que nem você tem uma situação do anel ficar preso na mão de uma pessoa. O que é que você faz? Bota a mão da pessoa para esquentar. O anel vai dilatar e você consegue retirar ele com maior facilidade. Claro, se você tiver como, né? Se estiver prendendo muito a região sanguínea, você tem que cortar o anel fora. Tá, mais uma questão. Essa aqui eu faço. E a próxima eu dou um tempo também para vocês tentarem. Fala o seguinte. Essa alternativa que apresenta o nome da lei física que explica como ocorre o equilíbrio fenômeno termodinâmico. Como explica que ocorre o fenômeno termodinâmico conhecido como equilíbrio térmico. Você tem três corpos, corpo A, corpo B, corpo C. E aí você tem o seguinte, você tem que o corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B e o corpo B está em equilíbrio térmico com o corpo C. Logo, o corpo A e o corpo C também estão em equilíbrio térmicos. Então, se aqui for x graus, qualquer temperatura, aqui também é x grau, pode ser qualquer temperatura, aqui também vai ser x grau, pode ser qualquer temperatura dentro daquele meu sistema ali. Ok? Então, terceira lei da termodinâmica, nem existe terceira lei da termodinâmica, tá bom? A gente falou que a nomenclatura foi dada como lei zero, justamente porque ela foi descoberta depois. Lei de Steph-Boltzmann, isso é uma lei que a gente não vê a nível de ensino médio, tá bom? É uma lei que classifica aí sobre correntes marítimas, enfim. Letra C, lei da gravitação universal, isso aqui é de Newton, não tem nada a ver com termodinâmica. Primeira lei da termodinâmica, assunto da nossa próxima aula, não é a de hoje. Hoje a gente passou a noite toda falando sobre lei zero, tá bom? Que foi a lei enunciada no começo. Então, a lei zero fala que os corpos estão em equilíbrios térmicos, ou então eles tendem sempre a ficar em equilíbrio térmico entre si, beleza? Então, letra E seria o nosso gabarito. Próxima questão, fala o seguinte. Tendo como base exclusivamente o que é delimitado pelo enunciado da lei zero da termodinâmica, olha a lei. Se dois corpos encontram-se em equilíbrio térmico com um terceiro corpo, então esses corpos estarão em equilíbrio térmico entre si. Justamente o que a gente falou agorinha. Se o A está em equilíbrio com B e B está em equilíbrio com C, logo A também está em equilíbrio com C. Lembra-se desse desenho, tá bom? Um desenho aqui pode aparecer na prova de vocês, não sei e tal. Fica aí a dica para você estudar, tá bom? Assinar a alternativa correta. E aí eu vou pedir um minutinho para você me dizer o gabarito da questão. Então, galera, quando a gente fala disso aí, a gente vai para a alternativa correta que se equilibra a lei da termodinâmica. Muito cuidado se vocês estiverem fazendo questão teórica, eu já falei isso para vocês várias vezes. Existem alternativas que vão estar certas, mas que não respondem a sua pergunta. Então, vocês têm que sempre ter cuidado com isso aí. Ele quer com relação à lei zero da termodinâmica, tá bom? Aquela parte de situação de equilíbrio. Ok, letra A. O calor é uma grandeza escalar.
e é medida em joules, de acordo com esse I. O calor não é uma grandeza escalar, é uma grandeza escalar e não é medida em joules, tá bom? Ela é medida em calorias. Lembra lá que é a quantidade de energia que tu recebe. Lembra que quando eu falei de calor, eu comparei com a academia, né? Letra B. O calor é sempre transferido dos corpos mais frios em direção aos corpos mais quentes. É justamente o contrário. Não é do mais frio para o mais quente, é do mais quente para o mais frio. Letra C. O calor é transferido espontaneamente entre dois corpos de diferentes temperaturas. Guarda a letra C que ela está lindíssima. Letra D. O calor é transferido mesmo após o equilíbrio térmico ter sido estabelecido. A palavra é equilíbrio. Se eu já tenho equilíbrio, para que eu vou forçar mais alguma coisa? Então eu não tenho essa parte de equilíbrio térmico aí, né? Depois que eu cheguei em equilíbrio, pronto. Cessa essa troca de calor. Letra E. O calor pode ser transferido por meio de processos de condução, convecção e radiação. E aí, cara, você tem letra C e letra E. E eu falei para você ter cuidado, que existem questões que vão estar certas, mas que não respondem a sua pergunta. Ele quer saber em relação à lei zero e não sobre o processo de transformação. Então, na letra C, é o nosso gabarito, o calor é transferido espontaneamente entre corpos de diferentes temperaturas. Verdadeiríssimo. A letra E, o calor pode ser transferido por meio de processos de condução, convecção e radiação. Certíssimo também. Porém, não responde a nossa pergunta, porque ele está falando da lei zero e não das formas de propagação de calor. Beleza? E a nossa saideira aí para a gente poder ir para casa dormir, que já está tarde, né? Como é que vai acontecer? Acontece a seguinte questão. Existe um processo de transferência de calor que ocorre mesmo na ausência de meio físico. Qual é o nome que se dá a esse processo? Ah, agora ficou fácil. Ó. Você tem aqui um objeto como o Sol. Olha o Sol aí, felizão. E o Sol, ele aquece uma série de regiões do nosso universo. Mais precisamente, o nosso querido Sistema Solar, composto aí pelos planetinhas vizinhos nossos, inclusive a gente. Olha a gente aqui, ó. Felizão por ser aquecido pelo Sol. E aí as ondas eletromagnéticas do Sol que saem e chegam na Terra, aquecem a Terra por uma forma onde não existe contato, já que entre a Terra e o Sol, claro, existem alguns planetas entre elas, mas na sua grande maioria é vácuo. Se é vácuo, é ausência de matéria. Se é ausência de matéria, não existe nada que tenha condução ali. O único processo que chega aqui é uma radiação, tá bom? Através de ondas eletromagnéticas. Então, o nosso gabarito seria letra E, tá bom? Lembrando aí para não confundir, quando você tem contato, quando você tiver contato, você vai ter um transporte de calor através de meio sólido, e quando você tiver convecção, você vai ter um processo de calor através de fluido. Letra A fala convecção, não é fluido, né? Você não tem nem meio físico. Radiação seria a letra B também. Olha, tem dois gabaritos, letra B e letra E. Beleza, teve gabarito repetido. Letra C é vaporização, e evaporação são processos de transformação de matéria. Não tem nada a ver. Então, radiação ou irradiação. Beleza? Então, galerinha, a gente vai chegando aqui ao nosso final da aula, ou acabou nessa aula. Mas próxima semana, sexta-feira, estaremos aqui de novo, tá bom? Vamos começar a falar sobre as primeiras e segundas leis da termodinâmica, certo? Como é que funciona uma máquina térmica, o que é que funciona assim, né? Com os aparelhos que a gente usa no dia a dia, tá bom? Então, desejo a vocês um excelente final de sexta-feira, um bom fim de semana, descansem, estudem, beleza? Que vai valer muito a pena esse esforço de vocês que estão fazendo agora, tá bom? Plantar agora para colher lá na frente, tá bom? Boa noite, galera. Até a próxima semana. Tchau!